Eu quero ler com vocês o versículo 3, 91:3 e 91:13. Versículo 3. Diz assim, ó. Porque Ele quem? O nosso Deus. O Deus em quem eu confio, Deus Todo-Poderoso. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Vamos ler juntos esses versículos? Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. E agora eu quero ler com vocês o versículo 13. Esse é bem forte mesmo. Olha só para quem está debaixo do esconderijo do Altíssimo, para quem está sob a sombra do Onipotente. Olha o que diz aqui: pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Bom, nós aprendemos aqui já, durante esse mês que passou, que o passarinho, que nós lemos aqui no versículo 3, esse passarinho é um demônio. Esse passarinho não é aquele passarinho que está voando lá que Deus criou, não. Esse passarinho aqui que Jesus falou é um demônio. O demônio que fica te esperando ali fora, quando você sai do culto, você que não prestou atenção, você que ficou desapercebidos. Então quando você sai, esse demônio, ele come essa semente que foi plantada no teu coração. E aí a Bíblia diz assim, então você fica sem entender nada, você não consegue compreender a palavra de Deus, chega em casa, nem lembra o versículo que foi lido aqui, não lembra os louvores que foram entoados, não lembra quem esteve na porta, não lembra quem esteve aqui na frente pregando. Por quê? Porque o passarinho, esse demônio, ele estava ali fora e pegou o que foi plantado no teu coração. Então nós temos que tomar esse cuidado, para que o passarinho não tire de nós o que nós aprendemos. O salmista diz: guardo no meu coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Então esse é o passarinho, cuidado com ele, viu? Passarinho, mas você olha assim, né? Cada passarinho bonito, né? Cada passarinho bonito. Será que é passarinho mesmo? Será que é passarinho mesmo? O diabo não vai se apresentar de qualquer jeito para as pessoas. Você acha que a serpente, quando se apresentou a Eva lá no Éden, ela veio de chifre, veio saindo fogo dela, alguma coisa? Ela se apresentou, ainda está no texto ali, como a mais sagaz de todos os animais que Deus criou. Ela se apresentou como a mais linda serpente, como a mais bonita das criações de Deus. Chamou a atenção de Eva. E Eva deu confiança para ela. E olha a situação que a humanidade vive até hoje. Olha o que nós passamos hoje por causa daquele pecado. Por causa de uma serpente. Mas a Bíblia diz aqui de mais coisas. Diz do leão. Do leão. Que nós vamos encarar o leão. Veja bem, irmão. O leão, ele é pesado. Ele chega a pesar mais de 200 quilos. Você já pensou só uma patada do leão, irmão? Ele joga uma pessoa a 4 metros de distância. Olha a força que tem o leão. E o peso que tem o leão. Então veja bem. A Bíblia diz que o diabo, lá em Pedro diz assim, que o diabo, ele está ao derredor de nós, rugindo como o leão. Ele não é o leão, mas ele se faz de leão. Ele se apresenta como leão. E ele fica rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar. Uma brecha que você dá, ele entra. E é por isso que tem tanta gente se lascando por aí. Tem tanta gente passando mal. Tanta gente com problemas. Tanta gente com dificuldade. Deu brecha esse leão que está ao seu derredor. E eu não estou falando de pessoas do mundo, porque do mundo já são do mundo mesmo. Eu estou falando de pessoas que estão nas igrejas. Porque a palavra de Deus diz que ele está ao derredor de quem? De quem está na igreja. E quem está lá fora já é dele. Ele não está ao derredor, mas ele está ao redor. Olha, veja bem, irmãos.
Mas a Bíblia diz assim, que aquele que é fiel a Deus, preste atenção, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que teme a Deus. E o anjo do Senhor está aí para te abençoar e para te livrar. Então veja bem, irmão. Mas depois vem o áspide. O que será que é o áspide? Ele te livrará do leão, do áspide, da serpente, do passarinho. É isso que o texto do capítulo 91 fala. O que é o áspide? O áspide, irmão, para quem não conhece, é uma víbora venenosa. É uma víbora venenosa. Você pensa que não tem problema nenhum, talvez por causa do tamanho. Você acha que o áspide não vai te fazer mal, não vai te fazer dano. Mas o veneno da áspide, irmão, ou da serpente áspide, ela é tão venenosa que ela é fatal. Ela é fatal. Se ela te picar, você morre. Não adianta correr. Você vai morrer. Veja bem, Romanos, quando Paulo escreveu uma carta aos Romanos, e ele falou do áspide. Vocês já leram? Vocês já leram? Quando ele escreveu uma carta aos irmãos lá de Roma, ele falou da áspide, mas ele não falou daquela cobra que Deus criou e está lá. Ele falou de pessoas, de irmãos que estão dentro da igreja, que são falsos irmãos, falsos obreiros, pessoas que são falsas conosco. Aí ele fala assim, para nós tomarmos cuidado. Romanos, no capítulo 3, irmão. Você lê agora. No capítulo 3 você vai lendo e você vai ver a orientação que Paulo nos dá, o cuidado que nós temos que tomar. Por quê, irmão? Porque o veneno da áspide, ele é fatal. Depois diz assim, e também te livrará do filho do leão. Mas por que filho do leão? Já falou do leão, agora vai falar do filho do leão? Porque o filho do leão, ele é mais ágil, ele é mais rápido, e ele é muito sagaz. O filho do leão, irmão, tem uma força que o leão pai não tem, porque ainda ele é novo. Vocês sabiam que o filho do leão, ele é muito forte. Olha, e a palavra de Deus diz assim, que Sansão, presta atenção vocês aí, você que é jovem, principalmente. O Sansão estava indo na casa da namorada dele. Ele estava namorando. É pecado namorar? Não, não é pecado namorar, desde que seu namoro seja decente, dentro daquilo que a palavra de Deus nos orienta. Agora, se você extrapola, se você quer viver uma vida de solteiro como se fosse casado, então você está em pecado, está em adultério e fornicação diante de Deus. E esse pecado vai te custar caro mais tarde. Agora parece bom, mas você vai ver no futuro as consequências. Então, veja bem, o Sansão, ele estava indo para a casa da namorada dele. E ele levou o pai e a mãe dele para conhecer a namorada dele um dia. Então, o Sansão estava indo por um caminho, e o diabo não estava gostando nada desse negócio. O diabo não estava gostando da vida de Sansão, da vida santificada que Sansão levava, da vida de oração que Sansão levava. O diabo não estava gostando. O diabo já sabia, esse cara vai ser um problema para mim. Sansão vai ser problema. Então o que acontece? Sansão indo num caminho para a casa da namorada, lá vem o quê? Um filho de leão ao encontro de Sansão. Mas lembre-se, irmão, Sansão era homem de Deus, ainda jovem, mas era jovem de Deus. Não era como esses jovens que nós vemos por aí, não, é jovem de Deus, temente a Deus, buscava Deus, de jejum, de oração. E quando aquele leão, ou filho de leão, veio em cima dele, ele não tinha nada na mão. Não tinha um pedaço de pau, não tinha uma pedra, não tinha uma arma, não tinha uma espada, ele não tinha nada. Talvez ele estava até cantando, né? Quando eu namorava a irmã Alice quando eu era novinho,
a gente ia pelo caminho cantando, até chegar lá, todo feliz. Só ficava meio de cara feia quando estava brigado. Mas tudo bem, mas passava. É ou não é? E o Sansão todo feliz, e o leão veio em cima dele. Esse filho de leão. Mas o que a Bíblia diz? Como Sansão era um homem de Deus, o Espírito Santo veio sobre Sansão. E com as próprias mãos, irmão, como se mata um cabrito, ele matou o leão. Veja bem. Presta bem atenção. Então, ele saiu vitorioso desse leão que atacou. É isso, Salmo 91. Irmão. Ele te livrará do leão, do filho do leão, da serpente. Olha, veja bem. O que diz aqui? Ele rasgou o leão ao meio, pegando pela boca do leão e rasgando o leão. Olha, irmão, só uma coisa de Deus mesmo. Como que ele ia vencer o filho do leão? Como? Por mais forte que uma pessoa seja. Você sabe que quando os romanos jogavam os cristãos na arena, não só os cristãos, mas os criminosos também, eles também colocavam os gladiadores. Eles colocavam lá dentro os gladiadores também. Sabia disso? E os gladiadores eram heróis que ficavam armados para encarar o leão. Mas os coitados dos crentes, não tinha ninguém por eles. Era só Deus mesmo. Mas a Bíblia diz que muitos morreram ali pela sua fé e não negaram o Senhor Jesus. Tem problema, o leão vai nos destruir. O corpo morre, mas nosso espírito já vai estar com o Senhor. Glória. E essa é a nossa fé, viu, irmão? Davi também. Davi estava lá cuidando das suas ovelhas quando veio um leão. E Davi não venceu o leão? Davi venceu o leão? Davi venceu o urso? Davi venceu o gigante Golias? Então veja bem, irmão, presta atenção aqui. É o que esse texto de 91 Salmos está dizendo para nós, irmão. Nós somos vitoriosos em tudo, se nós estivermos escondidos no esconderijo do Altíssimo, estivermos debaixo da sua sombra. Olha, aqui fala assim, e da serpente. Nós falamos da serpente lá no Éden, que a serpente se apresentou muito linda para Eva, por isso que ela deu trela para ele. Então, lembre-se que Jesus falou do diabo, irmão, dessa serpente. Ele é o pai da mentira. Você que gosta de ficar mentindo, então Deus não é teu pai. Você que gosta de ficar mentindo para os outros, até na brincadeira, lembre-se, irmão, Deus não é teu pai. Porque o nosso Pai, o Todo-Poderoso que cantamos aqui, Ele é o Deus da verdade. Jesus é o caminho, Ele é a verdade e a vida. E Jesus disse que o diabo é mentiroso e pai da mentira. Todos que mentem é pai dele. Aqueles religiosos estavam falando com Jesus ali. Aqueles homens estavam ali, todos entendidos de escritura. Intérprete da lei, sacerdotes, escribas, toda aquela cambada de gente que queria prender Jesus e estavam querendo acusar Jesus de alguma coisa. Jesus falou, vocês são filhos do diabo. O diabo que é o pai de vocês, porque vocês são mentirosos e o diabo é o pai da mentira. Por que vocês querem me matar? Estão aqui disfarçando, estão aqui me rodeando, me tentando com perguntas, mas no fundo do seu coração, vocês querem me matar. Aí retrucam para Jesus, não é? Olha, não falemos que ele está endemoniado? Quem está falando que vai matar ele aqui? Entendeu, povo de Deus? Ainda jogam a culpa no Senhor Jesus, né? Eles que estavam endemoniados e falaram que Jesus era um endemoniado. Muito bem, vamos lá, vamos seguir aqui. Mas olha, irmão, além do Senhor nos livrar de tudo isso, da serpente, do leão, do filho do leão, do passarinho, de tudo isso, se você estiver debaixo das asas do Senhor, olha o que ele diz aqui, vamos ler o texto, Lucas capítulo 10, versículo 19, Lucas 10, 19, eu vou ler com vocês, para vocês aprenderem, não temer, além do Senhor nos livrar, irmãos, olha o que diz Lucas 10, 19, Jesus falando
para a sua igreja. Então, aquela igreja para a qual ele falou já foi embora, está na glória. Mas nós estamos aqui. Levanta a sua mão e diz: eu estou aqui, Jesus. Eu estou aqui, Jesus. Olha só. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Aleluia. Essa é a palavra que ele dá para nós. Agora, irmão, o Senhor nos deu esse poder. Você sabia, já falei da serpente, vou falar desse escorpião aqui. O escorpião tem várias espécies. Até o posto de saúde aqui, não sei se já te orientou, eles passam de casa em casa, falando para tomar cuidado, quando vai calçar um sapato, para bater bem o sapato. Por quê, irmão? Porque lá no fundinho do seu sapato pode estar um escorpião escondido. E tem escorpião que a picada dele é fatal. Veja bem. Então, tem várias espécies. Tem maiores, tem menores e várias cores. Tem os mais perigosos e os menos perigosos. Mas, enfim, toda picada de escorpião dói muito. Então, veja bem. O que diz aqui? Eles ficam em lugares escuros. O escorpião, pastor Leandro, ele fica em lugar escuro. Ele não fica visível. Ele se encolhe tanto que você quase nem percebe, depende do tamanho do escorpião. Mas se ele te picar, irmão, o escorpião ele procura trevas, ele gosta de trevas. Está entendendo? O escorpião, ele só ataca à noite, ele não ataca durante o dia. O escorpião só ataca à noite, porque ele é da noite, ele é das trevas, ele é da escuridão. Veja bem, o Salmo 91, versículo 5, que nós estamos vivendo ele, diz assim para nós: não temeremos o medo, ou não teremos medo do terror da noite. Então, o escorpião, ele ataca você à noite. Você que não gosta de orar de madrugada, irmão, cuidado, hein? Se não fosse o anjo do Senhor te guardar, mas você estava perdido. Mas se você tiver a oportunidade, levante de madrugada e ore ao Senhor na madrugada. Tenha uma experiência com Deus na madrugada. Entendeu, irmão? Bom, vamos lá. A picada dele, eu tenho marcado aqui, a picada do escorpião, pois ele ferroa com a ponta da cauda. O escorpião, ele te ferroa com a ponta da cauda. O veneno, olha o que o veneno do escorpião traz. E quando eu estou falando do veneno do escorpião aqui natural, é a mesma coisa do demônio escorpião. Porque se tem material, tem espiritual. É isso que Paulo nos orienta. Veja bem, a picada dele, pois ele ferroa com a ponta da cauda. O veneno traz, primeiro, tormento. A primeira coisa que a ferroada do escorpião faz na sua vida é te atormentar por causa da dor. Se você não for socorrido a tempo, dependendo do escorpião que te picou, você morre. Segunda coisa, dói demais. É uma dor insuportável que dá ânsia de vômito e coisas mais. Você sente mal-estar de tanta dor. E no lugar onde ele picou, onde ele te ferroou, vai inchar e fica muito inchado. É isso que diz. Lá em Apocalipse, no capítulo 9, fala dele. Mas não fala do escorpião, aquele que Deus criou, mas fala do escorpião espiritual. O demônio que vai picar as pessoas e trazer tormento para as pessoas. É isso que vai acontecer também durante a grande tribulação. Então, Deus nos livra, irmão, de todos os bichos peçonhentos. Todos os bichos peçonhentos, eles representam um demônio na vida real. Sabia disso? Olha só. Mas o Senhor Jesus, irmão, nos dá poder. Poder! É o versículo que nós lemos. Ele nos dá poder para pisar e não causar nenhum dano para nós. Vamos glorificar a Deus por essa bênção, irmão? Aleluia! Então, não vai causar nenhum mal. Mas lembre-se, irmão, é só para quem está o quê? No esconderijo do Altíssimo. Porque o Salmo 91 vai falando isso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. É só para esses.
Os demais não. Então veja bem, aqui diz assim para nós. Vamos ler o versículo? Vamos ler o versículo? As últimas palavras que Jesus falou, lá em Marcos, as últimas palavras que Jesus falou antes de subir ao céu. As últimas instruções e as últimas ordenanças de Jesus para a sua igreja. Marcos capítulo 16, versos 17 e 18. Olha o que diz aqui. E estes sinais seguirão aos que crerem. Isso é para quem crê. Isso é para quem está debaixo da sombra do Onipotente. Em meu nome expulsarão demônios. Pode ser qualquer um desses aqui, irmão. Tem o nome que tiver. Falarão novas línguas. Ou seja, você vai ser batizado com o Espírito Santo. E o 18. Pegarão nas serpentes. Olha lá. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Essa é a palavra. Essa é a palavra que Deus dá para nós hoje de manhã.